Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nesta semana a lição de número 12, Perseverando na Fé. Quero pedir para você, visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também você tem lá uma mensagem introdutória sobre o assunto que abordamos em nome de Jesus. Seja bem-vindo, perseverando na fé. Nos dias atuais em que nós estamos vivendo, perseverar na fé é um desafio para os cristãos. Estamos sendo desafiados todos os dias. A nossa fé vem sendo desafiada todos os dias e nós precisamos estarmos preparados, armados com as armas espirituais, armados com a oração, armados com a vigilância, armados com o jejum, armados com a meditação, com o estudo da palavra de Deus, armados para vencermos a carne, armados para vencermos o diabo, armados para vencermos o mundo, armados para vencermos os espíritos malignos e as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Que Deus possa nos conceder graça e nós possamos alcançar vitórias, vencendo assim e perseverando, persistindo nessa fé um pouquinho de tempo, porque logo Jesus virá para levar a sua igreja e aqueles que eles encontrarem assim, perseverantes na fé, aguardando o Senhor Jesus, nós subiremos e estaremos com Ele para sempre, em nome de Jesus. Na segunda-feira nós temos aí perseverando em fazer o bem. Está em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos, é claro. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Fazendo o bem com perseverança. A perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Perseverar na fé, perseverar em fazer o bem, é estar firme na presença do Senhor. Ter perseverança significa persistir em seguir Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Mas quem persevera na fé, ele segue firme, ele persiste porque sabe que o Senhor Jesus está ali com ele, ele concederá a vitória. Perseverar também é não desistir. Quem persevera, ele não desiste, ele persiste, ele insiste, porque sabe que aquele que pode lhe conceder a vitória está ali com ele. Então seguir Jesus nem sempre é fácil, mas se perseverarmos, receberemos a recompensa de Deus. Seguir Jesus nem sempre é fácil. É claro que nesta caminhada com Cristo encontramos lutas, encontramos problemas, temos também dificuldades, fases difíceis na vida, mas graças ao Senhor que nos consola, que nos alegra, que nos dá vitória, porque estamos pela fé persistindo em segui-lo e, é claro, receberemos a recompensa do Senhor. Perseverar em Cristo também é persistir em fazer
aquilo que é bom, em fazer o bem a nós mesmos, fazer bem à nossa família, fazer bem à sociedade, fazer bem às pessoas, fazer bem aos que nos rodeiam, fazer aquilo que é bom. Então, quem persevera em Cristo, persiste em fazer o bem, porque Cristo nos ensinou a fazer o bem a todas as pessoas. Há muita tentação para se desviar, Existem muitas tentações que nós precisamos desviarmos delas, mas com a ajuda de Deus você pode resistir a essas tentações. Com a ajuda do Senhor Jesus, que está ao seu lado, com a sua fé, você pode desviar-se dessas tentações e vencer esta batalha em nome de Jesus. Perseverar é continuar fazendo bem, sempre continuando, sempre persistindo, independente das circunstâncias, por isso, por amor a Deus, independente daquilo que você sofre, independente dos prejuízos que você tem, independente das dificuldades, das fases difíceis, dos momentos de dores, das perseguições, dos falsos testemunhos, independentes de tudo, você persevera na fé. Por quê? Porque você ama a Deus. É uma expressão, é uma demonstração do amor de Deus, persistir na fé em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às dores, em meio às lutas. Perseverar na fé é uma demonstração de amor a Deus. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 16 e 17, Paulo escreveu dizendo que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ainda ele disse: deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam. Para quê? Para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Fazer o bem. Você pode fazer o bem compartilhando algo com as pessoas. Você pode fazer o bem em atos, demonstrando através dos seus atos, dos seus gestos, compartilhando com aquilo que é seu e dando a outras pessoas. Mas você pode também fazer o bem com palavras, pedindo do Senhor ajuda, pedindo ao Senhor ânimo, pedindo ao Senhor uma mensagem para consolar, para ajudar tal pessoa que às vezes precisa de uma mensagem de consolo, de conforto, para perseverar na fé em Cristo Jesus. Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4 é a leitura de terça-feira. Quando a perseverança amadurece a nossa caminhada de fé. E ele diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Nós precisamos de sentir este gozo e nós sentimos. Quem tem Jesus sente o gozo da consolação quando passa por provações, quando passa por fases difíceis, sente a alegria do céu, o gozo de estar passando por momentos difíceis, porque o Senhor está na sua vida.
gratos pelas provações. É o que nós devemos ser. Agradecer a Deus em meio às provações. Quem agradece, quem é aquele que agradece as fases difíceis, os momentos de dificuldades, as fases de adversidade, se não tiver Jesus na vida? Onde tem cristão, sempre tem provação. Todo cristão passa por provações, passa por lutas, passa por tribulações. Se você ainda não passou, com certeza você vai passar por provas, por lutas, por problemas, por tribulações. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 14, versículo 22, ele diz que por muitas tribulações, nós passamos por muitas tribulações para alcançar, para chegar, para ganhar o reino dos céus. Quando na igreja o pastor chama à frente aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por dificuldades e estão com problemas, para receber oração, quase toda a congregação vai à frente, porque cada pessoa está passando ali por uma dificuldade, por um problema diferente do outro. Mas sabemos que a provação, ela vem para amadurecer a nossa fé. A provação, ela vem nos ajudar a crescermos e ficarmos mais firmes na fé. Por isso devemos persistir, por isso devemos perseverar e permanecer, mesmo quando as dores, quando as dificuldades forem tão grandes na sua vida. O cristão que tem sabedoria, ele entende essa situação e então ele espera no Senhor que ele vai sair daquele momento difícil, daquela fase difícil. Ele tem fé e ele consegue vencer. E quando ele sai, a sua fé ainda está mais forte para ainda continuar caminhando em nome de Jesus. Mas sabemos que a aprovação amadurece a fé. Sofrimento não alegra ninguém. E com o cristão não é diferente. Todo sofrimento, ele entristece a pessoa. Todo sofrimento deixa a pessoa desvanecida, deixa a pessoa, às vezes, sem alegria, porque está passando por um momento de sofrimento, e com o cristão não é diferente. O cristão também sofre, também se entristece, também fica frágil diante das lutas e dos problemas. Mas pelo fato da dor e o sofrimento ajudar o cristão, a dor e o sofrimento ajuda o cristão a dar valor do testemunho da sua fidelidade a Deus. Então ele se contenta com o sofrimento da aprovação, porque através daquele sofrimento que ele está passando, ele está provando que ele é fiel a Deus. Ele está demonstrando ali, quando ele está passando por aquela dor, por aquele sofrimento, ele está dizendo para todos que estão ao seu redor que ele está esperando em Deus, que ele está confiando em Deus, que ele tem fé em Deus e que vai passar todo aquele problema e toda aquela dificuldade. Na verdade, os que se abalam com as provações são aqueles crentes que vivem um romantismo infantil, ou seja, eles amam a Deus de uma forma infantil, que não tem um compromisso com Cristo, um compromisso sério com Cristo. Então essas pessoas, na verdade,
eles se abalam com as provações e muitos desistem desta caminhada, muitos param, muitos voltam a ser como eram, porque não tem consistência, a sua fé está sem um fundamento, ele está ali apenas para ser um evangélico e quando vem as provações deixam de congregar, deixam de orar, deixam de participarem da Santa Ceia, porque não tem um compromisso sério com o Senhor. Então, no entanto, o que tem sua fé impactada em Cristo, seja qual for a situação, ele vive a realidade e ele agradece pela experiência naquela caminhada cristã, porque a sua fé ela está firme no Senhor. Então ele aguenta firme, espera e passa, porque o Senhor está com ele e ele tem fé que ele vai vencer em nome do Senhor Jesus. A fé é fortalecida no calor da tentação. Todos os homens, todas as mulheres, na Bíblia Sagrada e até hoje, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus que perseveraram, que insistiram no calor da tentação, a fé foi fortalecida porque permaneceram na presença de Deus, não se entregaram, mas permaneceram firmes servindo ao Senhor. O cristão já sabe que quando sua fé é posta à prova, ele tem uma chance de aprender a perseverar um pouco mais. Então, quando vêm as lutas, quando vêm as dificuldades, quando vêm os problemas, o crente que quer vencer, que está com a sua fé fundamentada em Cristo Jesus, sabe que a sua fé está sendo posta à prova e que ele vai sair dali mais fortalecido em Deus. No entanto, o cristão não deve deixar que nenhuma negligência impeça que a insistência da fé siga seu caminho até o fim, que ele não venha negligenciar, que ele não venha se omitir diante dos problemas e diante das dificuldades, diante da sua fé que está sendo provada, mas que ele insista nesse caminho, o caminho do bem, o caminho de Cristo, o caminho que é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, e este caminho nos levará para o céu. É dessa conclusão perseverante da fé dentro das tribulações que surgem no meio hostil dos pagãos as autênticas igrejas da nova aliança com o Senhor, devidamente entusiasmadas e sustentadas no testemunho do Espírito Santo. Então, é ali, é no meio dos pagãos, é no meio dos problemas, é no meio das dificuldades, é em meio às tentações que surgem igrejas que fazem pactos com o Senhor, que fazem um concerto com o Senhor, de viver uma nova aliança com o Senhor. Ele nasce de novo, começa a vencer as lutas e então formam-se igrejas poderosas, cheias do Espírito Santo. Assim, as mais remotas igrejas, elas foram construídas não pela força do dinheiro, mas pela perseverança da fé na provação. As igrejas foram fortalecidas, as igrejas cresceram no calor da tentação, no calor dos problemas, no calor das dificuldades. Aqueles crentes permaneceram
na fé, permaneceram, insistiram e persistiram, pregando o Evangelho, orando, agradecendo, servindo a Deus. E quantos já morreram porque a sua fé está firme no Senhor, não negaram a Cristo, mas permaneceram em Cristo Jesus, porque a sua fé estava alicerçada na palavra de Deus. Assim como se fora um carvalho. Então o carvalho, ele é testado pelas tempestades. Quanto mais tempestades, mais o carvalho, ele enrijece o seu caule. O seu caule vai ficando mais duro quanto mais tempestades vêm. Ou mesmo um grão de milho que diante da provação do fogo, quando ele passa pelo fogo, o milho vira então uma flor, e esta flor serve para o alimento das pessoas. Tiago 1,12 ele escreveu: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, olha lá, persevera na provação, porque depois de aprovado receberá então a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Filipenses 3, 13 e 14 é a leitura de quarta-feira, mantendo os olhos fixos em Cristo Jesus. Mantendo os olhos fixos em Cristo Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então é preciso você olhar para Jesus. Não deixe de olhar para Cristo, porque todos aqueles que tiram os olhos de Cristo acabam caindo, acabam se afundando. Quando Pedro ele decidiu encontrar-se com Jesus, andando por cima das águas do mar, enquanto seus olhos estavam fixos, olhando para Jesus, ele estava andando, mas o medo fez com que ele olhasse para a tempestade. E quando ele olhou para as tempestades, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele então afundou-se. Mas Jesus estava ali para pegá-lo pela mão e trazê-lo de volta. Amados irmãos, vamos olhar para Jesus, vamos ter os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para Ele. Vamos olhar para Ele. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, Paulo disse, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, é a melhor coisa para você olhar para Jesus, é você esquecer-se das coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de você. O versículo continua dizendo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora veja bem, as lembranças negativas do passado, elas bloqueiam o seu presente. Elas deixam o seu presente atrapalhado, triste, cheio de confusão. Impede o perdão. Chega a impedir o perdão. O perdão verdadeiro é o esquecimento da ferida, o esquecimento da ofensa. Deus mesmo diz: dos teus pecados não me lembro mais. Então, lembranças negativas do passado impedem o perdão. Tem pessoas que precisam ainda se perdoar a si mesmo.
Tem pessoas que nem a si mesmos se perdoam. Tem pessoas que quando nós falamos de Jesus para eles, eles dizem, mas eu tenho tantos pecados e o Senhor não me perdoa. E nós dizemos, olha, Jesus te perdoa, porque Ele veio e Ele pode te perdoar. Ele morreu na cruz para nos perdoar. Mas as pessoas não querem perdoarem a si mesmo dos seus erros cometidos e depois perdoar também as outras que te ofenderam. Provérbios 19:11 diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Precisamos perdoar. Se nós não perdoarmos as outras pessoas, nós não somos perdoados. É o Pai Nosso, isso está na oração que Jesus deu ali o exemplo para nós orarmos, a oração do Pai Nosso. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, lembranças negativas do passado impedem o perdão. E o seu presente fica ali parado, não é? Impede também a alegria. O passado ruim pode causar muitas tristezas, desgostos, pode fazer você chorar. Então é por isso que você deve esquecer-se, como o apóstolo Paulo disse aqui, né? Esquecendo-me, não julgo que eu tenha alcançado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, para quê? Para você não ficar triste, desgostoso, para você não chorar, não é? Impede a paz também. As pessoas geralmente perdem a paz, perdem o apetite, perdem o sono, ficam desgostosas porque lembram das coisas passadas, negativas, causas, problemas que não foram tratados no passado e agora as pessoas lembrando disso ficam tristes. Então é melhor fazer e atentar para o conselho bíblico do apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e começamos a avançar. Porque as lembranças negativas do passado impedem também a harmonia. Há pessoas que quando se lembra de alguma situação que causou ira, sente a mesma emoção que ele sentiu lá no passado. E começa a colocar como se estivesse colocando vinagre em uma ferida. E aquilo começa a doer novamente. Por isso vamos atentar para o conselho, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Orem por aqueles que te feriram e você então vai ser abençoado. Eles mostram as feridas demais. Veja o que Zacarias 13:6 está escrito. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. São pessoas que vivem a mostrar suas feridas, mostram as suas feridas para as outras pessoas, para que as outras pessoas sintam então pena dele. Eles contam as feridas demais. Jó 7:5, olha como Jó contou, como Jó ficava falando das coisas que ele sofreu. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta de novo, supura. Jó ocupa quase todos os 42 capítulos do seu livro,
fazendo o quê? Descrevendo as suas feridas, que eram na verdade grandes, eram doídas, eram difíceis, mas não precisava ficar o tempo todo falando das suas feridas. Não era necessário, mas ele ficou falando. Quando ele decidiu parar de falar, veja aqui, quando ele começou a orar pelos seus inimigos, ou seja, aqueles amigos que eram inimigos e que estavam ali debatendo com ele e às vezes confrontando com ele, dizendo que ele estava daquela forma porque ele estava em pecado. Quando ele começou a orar pelos seus inimigos, sua história foi revertida. Sua sorte foi mudada e ele então passou a receber o dobro do que ele havia perdido. Então, não perca seu tempo falando das suas feridas. Comece a orar pelos seus inimigos. Comece a orar pelas pessoas e Deus então vai fazer prosperar a sua vida material, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida social, a sua vida profissional, assim como aconteceu na vida de Jó. Tomando atitudes corretas com os erros. Viva o presente. Não viva do passado, também não viva do futuro. Faça do tempo presente seu presente cada dia. Os erros são relativos. Compare a tua experiência negativa com a outra experiência ruim de outra pessoa. Por quê? Porque os erros são relativos. Então compare a sua experiência, o que você está passando, com outras pessoas, e você vai ver que outras pessoas também estão passando por problemas, também estão passando por dificuldade, às vezes muito maior do que a sua. Pode que você tenha passado um dia ruim, enquanto que outra pessoa já passou um mês inteiro com mais problemas do que o seu. Pode que a você morreu apenas o gato de estimação, o cachorro de estimação, o pássaro de estimação, um animalzinho morreu. Mas a outra pessoa morreu a sua mãe, morreu o pai, morreu o irmão, o primo, um amigo. E você está chorando, está sofrendo pela morte de um animal de estimação. Seja sensato, diga: todos cometem erros. As pessoas não são perfeitas. Todo mundo está sujeito a cometer erros. Ninguém é perfeito. Todas as pessoas estão sujeitas a cometer erros. Então, se todas as pessoas não são perfeitas, todo mundo está sujeito a cometer erros, você precisa dizer isso e colocar isso na sua mente. Precisamos memorizar estas coisas. Evite cometer o mesmo erro 2 vezes. Evite isso. Há coisas que são inevitáveis, mas sempre evite cometer o mesmo erro 2 vezes. Você não pode evitar que pessoas briguem com você. Não podemos evitar que as pessoas briguem conosco. Não podemos evitar que as pessoas nos persigam, enfim, que faça mal contra nós. Nós não podemos evitar isso, mas podemos controlar as nossas respostas. Nós podemos controlar as nossas atitudes, nós podemos controlar os nossos gestos, as nossas palavras,
podemos controlar o nosso comportamento em meio a problemas que às vezes sofremos, a confrontos, a falsos testemunhos, a perseguições. Nós podemos ser equilibrados e vencermos em nome de Jesus. Mude o passado com o seu presente. Como você pode mudar o passado vivendo o presente? De que maneira podemos fazer isso? Muitos creem que já não se pode mudar o passado. Se você viver o presente com bastante êxito, o passado é mudado. O passado é esquecido, porque você está vivendo um presente alegre. O passado dói quando o presente não é promissor. Pelo fato de viver o presente bem, o passado deixa de causar dor. Então viva bem o seu presente. Viva o seu presente de uma forma alegre, de uma forma promissora, de uma forma boa, e o seu passado vai ser esquecido. Eclesiastes 5:20, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Então vamos fixar o presente. Vivemos um presente alegre para que o nosso passado seja esquecido. Deus faz você esquecer as aflições. Deus fez José esquecer o seu passado, dando 2 filhos homens para ele criar. E ele colocou o nome de um, ou seja, o nome do primeiro, de Manassés, que significa esquecer. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer-se de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Porque José soube viver o seu presente. Ao segundo ele chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na minha aflição. Não só do trabalho ele precisava esquecer, mas também da inveja. A inveja dos seus irmãos que veio fazer com que os seus irmãos tratassem ele de uma forma horrível, não é? De como foi vendido como escravo ao Egito, de como foi parar no cárcere. Então, Deus fez ele esquecer de tudo isso, porque ele foi útil no seu presente. Ele avançou, ele trabalhou, ele foi um escravo alegre, ele foi um governador alegre, ele foi um trabalhador feliz, por o seu passado foi esquecido, porque o seu presente foi de sucesso. Mas ele fez que isso acontecesse. Deus quer fazer você esquecer-se do desemprego. Um desemprego sempre gera dor, gera desgastes, gera estresse, gera prejuízos, enfim, gera tantas coisas, né? Deus trabalha assim, dando-lhe um novo emprego. Quando você, em meio ao desemprego, você começa a buscar a presença de Deus, você começa a ver esse momento difícil como uma prova que vai te dar uma vitória muito grande. E Deus faz isso. Ele te dá um emprego com muito mais dinheiro, para você esquecer toda a experiência amarga que você viveu. Os apertos econômicos, as zombarias dos familiares e dos amigos, quando você estava passando por aquele problema. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por problemas difíceis e somos zombados,
não é? Somos zombados. As pessoas desistem de nós, se apartam de nós, porque nós estamos passando por uma fase difícil e às vezes não querem nos ajudar. Por isso se afastam, mas o Senhor te abençoa. Você tem Jesus na vida, você tem Deus para te abençoar. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata e Ele vai te dar a vitória. Deus quer que você esqueça do mau relacionamento, do relacionamento antigo. Há tantas pessoas que tiveram mau relacionamento com os pais, mau relacionamento com o seu cônjuge, mau relacionamento com o professor, com o chefe de trabalho. Deus permite um novo relacionamento na sua vida para que você viva feliz, para que você seja uma pessoa de sucesso, abençoada por Deus. Esquecendo-se ainda das decepções na igreja. Quando você vem para a igreja, você fala, achei o céu, estou no céu, né? Mas muitas pessoas precisam esquecer de decepções, porque a igreja, não existe uma igreja perfeita, porque toda a igreja ela é dirigida por homens e os homens não são perfeitos e as pessoas que ali estão são todas imperfeitas também, porque os perfeitos Jesus leva para ele. Então Deus quer fazer você esquecer-se das amarguras no meio cristão. Deus tem muitas formas de trabalhar para fixar no seu coração a paz, a tranquilidade, a alegria, a bem-aventurança. Às vezes Ele te permite mudar de cidade e outras vezes Ele muda da cidade aquele que te causava amarguras, aquele que te causava tristeza, aquele que te causava dores. Ele faz com que ele saia da cidade ou permite que você mude daquele lugar. Deus quer fazer o teu sofrimento como águas que passaram e se foram. Jó 11, 13 a 19. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua terra, na tua tenda, a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã, uma manhã linda, não é? Sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. A promessa para quem perseverar até o fim. Para quem perseverar até o fim, Deus tem promessas. É a leitura de quinta-feira, Marcos capítulo 13, o versículo de número 13. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Você é odiado no seu trabalho, em meio à sociedade, você é perseguido em meio onde você anda, porque você tem Jesus na vida. Veja que Jesus disse que sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, somos perseguidos,
somos injuriados, somos caluniados, somos prejudicados. Por quê? Porque nós servimos a Deus e não podemos desistir, não podemos fraquejar. Em meio às angústias, nós devemos ser fortes para que Deus não desista de nós. Porque se nós não persistirmos, porque se nós não perseverarmos até o fim, não seremos salvos. Então precisamos de persistir, de permanecer, de perseverar em Cristo Jesus. Olha quantas promessas nós temos. Promessa de vida eterna se você perseverar até o fim. Ao que vencer, Apocalipse 2, 7, a parte B do versículo diz: ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida foi criada por Deus. Deus criou a árvore da vida e colocou a árvore da vida no jardim do Éden para que Adão comesse e vivesse eternamente. Mas Adão nem chegou a comer da árvore. Mas por causa da sua falha, Adão e Eva foram expulsos do jardim e Deus pôs querubins para guardar a árvore da vida, temendo, ou seja, que Adão e Eva voltassem ali e comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Ora, para que não estenda a sua mão, olha aqui, colocou os querubins, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso Deus colocou os querubins para guardar a árvore da vida que estava no jardim do Éden. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3, 22, parte B, e também o versículo 23. Só os salvos terão privilégios de comer da árvore da vida e viver eternamente. Então, essa é a promessa de vida eterna. A promessa de não sofrer o dano da segunda morte, o lago de fogo, ou o inferno. O inferno também vai ser lançado no lago de fogo. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque todos aqueles que ressuscitarem para a segunda morte, eles estarão diante do trono branco e eles então receberão a condenação eterna, né? Por isso diz aqui: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E qual é o dano da segunda morte? O dano da segunda morte é ser lançado no lago de fogo, não é? Junto com o inferno. Então sabemos biblicamente que para a pessoa ter seu nome escrito no livro da vida, é necessário que ela se arrependa dos seus pecados. Quer ter o seu nome escrito no livro da vida, então você deve se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor os seus pecados, crendo que Ele pode perdoar o seu pecado, salvar a sua alma e te dar a certeza da salvação. Olha o que diz Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. A saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, nada, eu creio só de mente, eu creio só de pensamentos. Está errado. Com a tua boca você deve confessar que o Senhor Jesus Cristo habita na sua vida. Com a boca você deve falar que tem Jesus no seu coração. É o que está escrito aqui. E no seu coração você vai crer que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. E por isso você é salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que você faz confissão que Jesus está na sua vida e que você tem salvação da sua alma. Outra promessa linda, né? A promessa do novo nome. Qual o seu nome? Se acha o seu nome feio, no céu você vai ter um novo nome. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2:17, parte B. Grande bênção é esta terceira promessa, não é? Comeremos do maná escondido e receberemos uma pedra branca. Essa pedra branca, ela vai estar aqui posta um novo nome, e somente nós sabemos aqui, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Que maravilhas são as bênçãos futuras, porque para mim, disse Paulo, o viver é ganho, mas o morrer, ou seja, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. E ao que vencer, aqui é outra promessa. Agora, a promessa de julgar as nações. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerás, serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 2:26 e 27. Grande e poderosa é essa bênção. Julgaremos aqueles que foram infiéis a Deus e a sua palavra, os quais amaram a injustiça e chamaram o mal de bem e também chamaram o bem de mal. Outra promessa, a promessa das vestes brancas. Não riscar o nome do livro da vida, né? Não riscar o nome do livro da vida. Não deixe que o seu nome seja riscado do livro da vida. Ter o nome confessado diante de Deus e dos seus anjos. Olha o que diz Apocalipse 3, 5 e 6. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarás o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que coisa linda esta promessa, a promessa das vestes brancas. Seremos vestidos com vestes brancas, cujo próprio Deus é o artífice, e estaremos com o nome intacto no livro da vida e o nome confessado diante de Deus e dos seus anjos. Agora temos aqui a promessa da coluna no templo de Deus, com o nome de Deus, o nome da cidade, a Nova Jerusalém, e o seu novo nome. Veja aqui, a quem vencer eu farei coluna, coluna no templo do meu Deus, porque coluna é um lugar de destaque, porque você
venceu. Então você será feito coluna, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3,12. A promessa de assentar com Jesus no seu trono. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Apocalipse 3:21. No livro de Mateus, no capítulo 20, o versículo 20, nós lemos ali a mãe dos filhos de Zebedeu, que ela pediu para Jesus que os seus 2 filhos assentassem ao lado de Cristo, um à sua direita, o outro à sua esquerda, no reino de Deus, ou seja, no céu. Mas Jesus disse que isso era só permitido Deus fazer, pois Deus está preparando isso para os vencedores. Então, se você vencer, você há de assentar no trono de Deus, porque é feito isso e será feito para aqueles que vencer. Diante desse pequeno estudo, nós podemos contemplar aqui as promessas para aqueles que vencerem e permanecerem fiéis ao Senhor. Então permaneça firme na sua fé. Persista em servir ao Senhor, porque essas promessas alcançarão a sua vida em nome de Jesus. Diante desse pequeno estudo, então, contemplamos aqui as promessas para aqueles que vencerem e permanecerem fiéis ao Senhor até o fim de sua caminhada. Agora, quantos têm desistido do caminho? Quantos têm desistido desse caminho? Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. As pessoas encontram o caminho da morte, encontram o caminho do pecado, e passa e entra pela porta do pecado, entra pela porta da prostituição, entra pela porta do adultério, entra pela porta das bebedeiras, entra pela porta do engano, da mentira, do fuxico, do falso testemunho, vão entrando por essas portas que só levam à morte, mas não encontram o caminho da vida, não encontram a porta da vida, a porta da paz, a porta da alegria, a porta da salvação, a porta dessas lindas promessas que nós estamos falando. Não encontram porque não abrem o seu coração para Deus, porque não querem deixar o pecado, porque querem satisfazer a sua carne e viver uma vida pecaminosa. Então não encontra o caminho da vida. Guardando o que tem para ninguém roubar a nossa coroa. É a sexta-feira, né? Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A igreja fiel é a igreja de Filadélfia, né? A igreja que tem o perfil da igreja que vai ser arrebatada. Filadélfia era uma igreja fiel que guardava a palavra de Cristo e não negava a Cristo. Apocalipse 3:8. Os membros tinham suportado a oposição do mundo. Então você é fiel, suporte a oposição do mundo.
resista à conformação, às tendências malignas das demais igrejas, persevere na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho. É preciso isso para você ser fiel. Veja aqui que nós temos várias coisas: a oposição do mundo, resistir à conformação, às tendências ou às influências do mal das outras igrejas que pregam doutrinas para alegrar os ouvidos, para alegrar o homem e que não tem nenhum compromisso com Deus. Perseverar na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho, porque o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho é nova vida, o Evangelho é paz, o Evangelho é boas notícias para aqueles que a aceitam e recebendo sua salvação. Então, por causa da perseverança deles, da fidelidade, Deus promete livrá-los na hora da provação. E o que mais chama a atenção na carta é o versículo a seguir, que é o que nós temos lido. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esta palavra é uma alerta de Cristo à sua igreja com relação à vigilância em observar a sua volta que vai ser uma volta eminente, vai ser uma volta repentina, uma volta que pegará muitos de surpresa. Então estejamos vigilantes. No entanto, precisamos como igreja fazer o quê? Guardar o que temos para não perdermos a promessa. Não podemos perder esta promessa. Precisamos ser vigilantes. Há algumas coisas que nós devemos guardar para não perder a coroa. O que nós temos que guardar para não perder a coroa? Devemos guardar o coração. Sobretudo o que deves guardar, diz Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O seu coração está guardado? Segundo o sábio Salomão, o coração deve ser guardado, pois ele é responsável por nossas emoções, nossos desejos, nossos sentimentos, que são os maiores alvos do inimigo na vida de uma pessoa. É por isso que nós devemos guardar o coração. Quais são os sentimentos que estão alojados no seu coração? Quais as emoções que você está armazenando no seu coração? E os desejos? Quais são? Agrada a Deus ou não? Quando o adversário consegue minar o coração de alguém, ele se apodera da pessoa. Porém, aquele que entrega o seu coração nas mãos de Deus, nas mãos do Eterno, sempre terá auxílio e sustentação na hora da tentação, porque o seu coração está guardado com a oração, está guardado com a comunhão com Deus, está guardado com a palavra de Deus. Lembre-se que Davi, mesmo sendo rei de Israel, e segundo o coração de Deus, não foi poupado do preço a ser pago quando ele deixou de guardar o seu coração. O que ele fez? Quando ele deixou de guardar o seu coração, ele fez isso aqui, ó. Ele deixou que as suas emoções, os seus desejos, os seus sentimentos, deixou que isso dominasse, isso tudo carnal, emoções, desejos, sentimentos carnais, dominasse a sua vida, o seu coração. E aí o que ele fez? Deitou-se com Batseba, mulher de Urias,
e depois mandou que o matasse em plena guerra. E ele foi viver então com a mulher de Urias e se esqueceu, ficou tranquilo. Aí veio o Natã, e Natã fez Davi lembrar do seu pecado. E quando Davi se lembrou do seu pecado, se arrependeu e abriu seu coração a Deus. E por isso ali nós temos o Salmo 51. E em uma parte ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que maravilha termos um coração puro! Precisamos de um coração puro. E Davi disse: Deus, cria em mim um coração puro, porque o coração de Davi estava manchado pelo pecado. Outra coisa que devemos guardar: os pés. Guarda o teu pé, Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, ou na casa do nosso Deus. Mais uma vez Salomão nos adverte a vigiarmos em tempo oportuno. Agora ele faz menção dos pés. Ele diz que os pés eles são, ele diz, não, nós sabemos, né, que os pés são os responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. E também os pés é o meio de sustentação que nos mantém em pé e também firmes. Estou aqui em pé, porque tenho os meus pés. Se não tivesse os meus pés, não estava aqui em pé, não é? Você já viu alguém que não possui os pés conseguir se equilibrar ou ter firmeza? Não, pois faltam os pés. Não, pois bem, vendo pelo panorama espiritual, Salomão estava alertando com relação à reverência e o respeito na casa de Deus, porque o diabo, desde o princípio, tenta ferir o calcanhar da igreja. Por quê? Porque a igreja não tem esta firmeza, não é? Com relação à reverência, com relação ao respeito na casa de Deus. Muitos até dizem que a casa de Deus é nossa casa. Não é. A casa de Deus não é a nossa casa, é a casa de Deus. A sua casa é a sua casa. Agora a casa de Deus é a casa de Deus. E na casa de Deus nós precisamos ter a reverência a Deus, ter respeito a Deus. É claro que na nossa casa, a casa que nós moramos, que a nossa família mora, que nós moramos, também deve ser uma casa de Deus, com respeito e reverência. Mas a casa de Deus é a casa de Deus, não é? A nossa casa é a nossa casa que Deus nos deu. Então, na casa de Deus, nós deveremos ter reverência para adorar, reverência para orar, reverência para ouvir a sua palavra, reverência para glorificar a Deus. O que falamos? Como nós estamos nos comportando na casa de Deus? Como nós estamos nos comportando na casa do Senhor? Será que nós estamos respeitando a casa de Deus? O diabo, desde o princípio, tenta ferir o calcanhar da igreja, ou seja, o alicerce espiritual que te mantém de pé. E é fazer com que você não reverencie e desrespeite a casa do Senhor. Ele tenta ferir teus pés 24 horas, tentando te colocar no chão. Porque se você não tiver a firmeza dos pés, você cairá por terra. Porém, devemos estar com os nossos pés calçados, calçados com a preparação do Evangelho da Paz, né? Aqui é 6, de 1 a 15. E revestidos de toda a armadura de Deus,
para que possamos resistir nos dias maus. Então, vista aí o guarda-roupa espiritual que o apóstolo Paulo descreveu ali em Efésios capítulo 6, né? A partir do versículo 10, a partir do versículo 11, até o versículo 15, até o 18, que vai falar sobre oração também. Então, vista lá esse guarda-roupa espiritual e respeite a casa de Deus, reverencie quando você chegar na casa do Senhor. Devemos também guardar a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Apóstolo Paulo, né? Ele escreveu ao seu filho Timóteo, a sua segunda carta, capítulo 4, versículo 7, Paulo guardou a fé. O que Paulo estava ensinando ao seu filho na fé, Timóteo, era que, apesar de tantas provações que enfrentou durante o seu ministério, ele corajosamente, no fim da sua carreira, a sua fé estava guardada, estava amparada, estava protegida, porém não deixou para trás o que estava com ele durante todo o tempo, a fé. Nunca devemos deixar a fé em casa, nunca devemos deixar a fé lá no trabalho, nunca devemos deixar a fé na igreja. É onde mais as pessoas deixam, a fé lá na igreja. Fé só na igreja, aqui não. Fé é só lá na igreja, aqui eu não preciso ter fé, aqui é mais a razão. Fé em todo lugar, fé na igreja, fé no trabalho, fé em casa, fé onde você for, leve sua fé. Tenha sempre fé, ou por onde você andar, onde você pisar, tenha fé. Faça isso com fé. Paulo nunca deixou a fé. E por isso ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas a fé sempre comigo. Uma palavra tão pequena de um significado tão grande que rege nossas vidas. Jesus em seu ministério terreno procurava fé nos corações, mas o que mais ele encontrou foi incredulidade. Jesus procurava fé nos corações das pessoas, mas o que tinha no coração das pessoas? Incredulidade. E onde tinha incredulidade, os milagres não aconteciam porque havia incredulidade. Hoje, infelizmente, não está diferente dos tempos antigos. Não. As pessoas estão cada vez mais materialistas, mais carnais, e só acreditam naquele que podem ver ou que pode tocar. Isso é carnalidade, isso é ser materialista. Não ter fé é ser materialista. Não ter fé é ser carnal. Não ter fé é ser um crente natural. Você precisa ser um crente espiritual. Precisamos ser um crente espiritual. Não é espiritualizar as coisas, mas ser um crente espiritual. É diferente. Então Deus não faz nenhum sentido para eles. O escritor da carta aos Hebreus disse, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Devemos guardar a palavra de Deus. É outra coisa que você precisa guardar, a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Então guarde a palavra de Deus. E para guardar a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Então você terá a palavra de Deus guardada. O salmista foi incisivo quando declamou esta poesia, ensinando-nos uma lição de obediência e temor a Deus. Nós buscamos guardar tantas coisas no nosso dia a dia e nos esquecemos que uma das coisas mais importantes é guardar a palavra de Deus. O que você tem guardado?
Tem pessoas que só guardam coisas ruins, não é? Tem pessoas que só guardam coisas más, guardam o que não presta, mas a palavra de Deus ninguém quer guardar. É triste dizer, mas até mesmo em nossas igrejas dão ênfase às outras liturgias do que para a palavra do Senhor. Há igrejas que cantam, o culto é de 2 horas, cantam 1h30, 10 minutos para os avisos finais e 20 minutos de pregação. As outras liturgias dão mais ênfase do que para a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser pregada, deve ser ensinada, deve ser explicada, deve ser esclarecida e, o mais importante, ela deve ser vivida pelo crente que tem fé. Aleluias! O que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e que possamos dar muito mais primazia para a palavra. Sem falar daqueles crentes que vêm para a igreja e quando termina a hora do louvor ali, vamos falar a palavra de Deus. Aí aqueles crentes, muitos, vão deixando a igreja e vão embora. Como esses crentes estão sendo alimentados se não ouvem a palavra de Deus? Se não querem ouvir, imagine se estão lendo. É a palavra de Deus que liberta o cativo, que dá saúde e vida, serve de lâmpada para os pés, luz para o caminho, purifica o caminho do jovem, abre portas e ninguém fecha. O que faz tudo isso? A palavra de Deus. Consolando o coração durante a caminhada da fé, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 17, é a leitura de sábado. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Deus nos consola em toda tribulação. A palavra consolar aqui no grego, paraklesis, significa colocar-se ao lado de uma pessoa, encorajando-a e ajudando-a em tempos de aflição. Deus desempenha incomparavelmente esse papel, pois Ele envia aos seus filhos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o outro Consolador. Lembra que Jesus disse, o outro Consolador é o Espírito Santo. Ele é chamado o Consolador, Paracletos, João 14,16. O apóstolo aprendeu nas suas muitas aflições que nenhum sofrimento, por severo que seja esse sofrimento, poderá separar o crente dos cuidados e da compaixão do seu Pai Celeste. Por mais terrível, por mais difícil que for o sofrimento, eu não me aparto deste amor. Eu persisto em servir, eu persevero nesta fé. Por mais sofrimentos que venham, por mais provações que surgem, mas eu estou aqui servindo o Senhor. Deus às vezes permite que haja aflições em nossa vida, a fim de que, tendo experimentado o seu consolo, possamos também consolar outras pessoas nas suas aflições. Então você foi consolado? Foi. Agora consola os outros com o consolo que você recebeu. Você recebeu o consolo, agora você deve consolar aqueles que estão passando por um problema que você mesmo passou. O consolo de Deus nas aflições. Paulo ressalta que a vida cristã envolve sofrimento que deve ser considerado como uma participação ou comunhão com Cristo no sofrimento. Nesta era, portanto, Cristo sofre com seu povo.
e em favor do seu povo devido à tragédia do pecado no mundo. O consolo de Deus nas aflições. Paulo ressalta que a vida cristã envolve sofrimento, que deve ser considerado como uma participação ou comunhão com Cristo no sofrimento. Nesta era, portanto, nesta era que nós estamos vivendo, Cristo sofre com seu povo em favor do seu povo, devido às tragédias do pecado e do mundo. Nosso sofrimento não é primeiramente motivado por desobediência, mas constantemente causado por Satanás, pelo mundo e pelos falsos crentes à medida que participamos da causa de Cristo. Então os nossos sofrimentos, eles não são só causados pela nossa desobediência, mas os nossos sofrimentos também são causados constantemente por Satanás, que quer ver a igreja no chão, que quer ver a igreja destruída. Também o mundo que influencia os cristãos e aqueles crentes que não estão vivendo pela fé, que não têm um compromisso com Cristo, acaba também sendo influenciado pelo mundo. E também os falsos crentes, à medida em que nós vamos seguindo a nossa vida, sofrendo pela causa de Cristo. Então, veja bem que a disposição de receber o consolo de Deus se manifesta no fato de aceitarmos os caminhos de Deus. Mesmo que não os entendamos, nós precisamos aceitar os caminhos de Deus para a nossa vida. Mesmo que às vezes nós não entendemos direito, mesmo que às vezes nós não estamos compreendendo qual é este caminho, mas sabemos que estamos avançando, sabemos que estamos avançando na fé e permanecendo na fé. Deus não espera que escondamos as nossas lágrimas, Ele espera que digamos: Senhor, o teu caminho é santo, e por isso me submeto à tua vontade e ao teu desígnio. Deus não quer que nós escondemos as nossas lágrimas, mas que as nossas lágrimas sejam vistas. Cadê os crentes? Onde estão os crentes que choram? Onde estão os crentes que derramam as lágrimas? Onde estão os crentes que estão derramando lágrimas para permanecer na presença de Deus com uma vida de santidade? Precisamos, não podemos esconder essas lágrimas, mas deixar que elas apareçam. Quem faz isso, sinceramente, tranquiliza e recebe consolo e ajuda divina. Angústia ou aflição? É o que disse o Senhor Jesus sobre a angústia. O que falou o Senhor Jesus sobre a angústia? Ele nunca afirmou que nesse mundo nós não haveríamos de sofrer, muito ao contrário. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos problemas. Na verdade, muitas vezes se prega que quando um cristão, quando uma pessoa vem para Cristo, recebe Jesus, acabam as tribulações, acabam os problemas, acabam-se as dificuldades. Mas isso não é verdade. Jesus disse claramente que no mundo nós passamos por aflições, mas Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos ampara e protege. Então, no mundo passais por aflições, então Ele acrescenta o glorioso mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, Ele garantiu para nós também vitória diante dos problemas e das adversidades. Em outras palavras, o mundo é o reino de Satanás. O mundo é o reino de Satanás. O mundo
é este reino, mas minha vitória, ou seja, a vitória que está em Cristo sobre esse mundo, pode ser também a sua, pode ser também a minha vitória. Basta que nós perseveramos nessa fé, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Isto é, ele está dizendo: em mim vocês têm a possibilidade de vencer a própria angústia. Em Jesus nós vencemos a angústia, vencemos os sofrimentos, vencemos as adversidades, vencemos as dificuldades, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical.